Amados telespectadores do programa EBD Jovem, eu sou o pastor Fábio Henrique da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e estamos aqui para estudar com você mais uma lição da Escola Bíblica deste trimestre, esse segundo trimestre do ano de 2019. Estamos estudando a respeito de dinheiro, sexo e poder. Nas lições de 2 a 5, vamos estudar sobre dinheiro, nas lições de 6 a 9 sobre sexo e nas lições 10 a 13 sobre poder. E hoje na lição de número 3, o título da lição é O Dinheiro e Seus Perigos. E o texto do dia, que se encontra em Mateus capítulo 19, versículo 22, diz assim: E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E a síntese da nossa lição declara o seguinte: o dinheiro é útil e necessário, todavia o apego a ele pode impedir a entrada no reino de Deus. Muito bem, o programa EBD Jovem está apenas começando. Convido você a continuar conosco. Pois é, meus irmãos, hoje estamos com a lição de número 3, com um assunto muito importante, o dinheiro e seus perigos. E o texto bíblico da nossa lição está em Mateus capítulo 19, versículos 16 a 24, que é o texto que relata o encontro de um jovem rico, de um príncipe dos judeus, uma pessoa de um bom padrão moral, uma pessoa religiosa, uma pessoa cumpridora dos seus deveres, uma pessoa cumpridora dos seus deveres de cidadão e deveres religiosos. E essa pessoa foi até Jesus, esse jovem, e perguntou a Jesus o que é que ele deveria fazer para conseguir a vida eterna. E Jesus disse a ele: olha, você guarda os mandamentos e tal. E ele disse: olha, eu guardo os mandamentos desde pequeno, desde da minha mocidade, eu guardo os mandamentos, mas o que ainda falta? Ele não se sentia ainda com convicção de salvação. E Jesus, olhando para aquele jovem e percebendo o apego dele às riquezas, o apego dele às propriedades, o apego daquele jovem aos bens materiais, Jesus ele tocou, vamos dizer assim, naquele ponto, na ferida dele, né? Jesus disse: jovem, disse a ele: olha, você, se quiser ser perfeito, vai e vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E aquele jovem, quando ouviu essa palavra de Jesus, ficou triste e saiu triste, porque possuía muitas propriedades. Então, esse é o texto bíblico no qual se baseia a nossa lição, e vamos hoje ver, estudar a respeito do perigo de se apegar de forma demasiada a ele, ao dinheiro e aos seus benefícios, a ponto de comprometer a salvação. Ou seja, o dinheiro não salva ninguém, mas dependendo da forma como a gente se relaciona com o dinheiro, isso pode implicar, pode fazer alguém perder a salvação ou impedir de alguém entrar no reino de Deus. Então esse jovem era um religioso, que admirava Jesus, porém com um apego demasiado aos bens materiais. E aqui a gente chama atenção: não adianta a gente ser cumpridor de muitos mandamentos religiosos, de muitos rituais, de muitos padrões morais, mas a gente ser avarento ou apegado aos bens materiais. A Bíblia diz que a avareza é idolatria, e nenhum avarento entrará no reino de Deus. Então, abordaremos nessa lição a respeito do perigo de se tentar compensar o amor ao dinheiro com obras e religiosidade. Vamos também analisar o perigo de se perder a vida eterna com Deus por colocar as esperanças nas incertezas das riquezas. Então, no tópico 1 da nossa lição, o perigo de tentar compensar o amor ao dinheiro com boas obras e religiosidade. É muito tentador para muitas pessoas
tentar esquecer ou se fazer de esquecido, se fazer de bobo e desobedecer vários mandamentos de Deus, porque se apega a outros mandamentos. Então, tipo assim, olha, se eu respeito o meu pai, se eu respeito a minha mãe, se eu não dou falso testemunho, se eu não cometo adultério, então isso é coisa boa, é uma qualidade muito importante, então isso justifica, isso cobre a minha falha de ser avarento. Jamais. Então, a gente tem que ter cuidado, porque é um perigo a gente pensar que vai boas obras que a gente pratica de caridade ou boas obras de rituais religiosos, isso não vai compensar a questão do amor ao dinheiro, não vai cobrir o pecado da avareza. Então, aqui no versículo 16, esse jovem rico vai até Jesus, mas sem a disposição de renunciar às riquezas. Ele era uma pessoa importante, era um príncipe lá da sociedade judaica, ele fazia parte de uma minoria privilegiada que, via de regra, se beneficiava do sistema religioso, político e cultural da época. E ele chega para Jesus e diz: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então fica evidente o respeito do jovem, pelo que havia ouvido a respeito de Jesus, pois considera que Jesus sabia o caminho correto para se alcançar a vida eterna. Ele reconhece que Jesus é um bom mestre e reconhece que Jesus tem um ensinamento correto a respeito da vida eterna. No entanto, aquele jovem, no entanto, o reconhecimento e o interesse pela salvação não são suficientes. Esse processo requer arrependimento e fé suficientes para renúncia e transformação de vida. Então, não era suficiente apenas aquele jovem ter uma admiração por Jesus, não era suficiente apenas aquele jovem considerar Jesus um bom mestre, mas o importante para ser salvo tem que se arrepender e tem que ter fé. Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus ele começou a pregar e diz: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Atos capítulo 3, versículo 19, observe que Marcos 1,15, Jesus fala de arrependimento e fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Atos 3:19, a palavra de Deus diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. E tem que ter fé. Atos 17:30 fala também que Deus não leva em conta o tempo da ignorância e anuncia agora a todos, em todos os lugares, que se arrependam. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, sem arrependimento e sem fé, ninguém será salvo. Então, não adianta praticar boas obras, não adianta ser uma pessoa de uma boa moralidade, de costumes ou uma boa moralidade religiosa, se a pessoa não se arrependeu dos seus pecados e não confessa a Jesus como Salvador. Ele acreditava, conforme o tópico 1.2, que conseguir a vida eterna seria por méritos próprios. Por isso que quando ele chega até a Jesus, ele diz: o que é que eu farei? Que bem farei para conseguir a vida eterna? Então, para ele, conseguir a vida eterna dependia de fazer alguma obra, dependia de fazer alguma coisa, alguma boa obra para merecer a salvação. Então, isso não é assim. Ele achava que poderia fazer um ritual, praticar alguma obra, e, de acordo com o pensamento da época, algo de piedoso poderia ser realizado para merecer a salvação, doutrina que foi duramente combatida pelo apóstolo Paulo por meio da doutrina da justificação pela fé. Então, ele achava que podia conseguir a salvação por méritos próprios. Muito bem, o nosso primeiro bloco do programa de hoje está encerrando agora. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo rapidinho. Já já a gente retorna para continuar o assunto desta lição. Fique conosco.
Estamos de volta com o programa EBD Jovem, estudando hoje a lição de número 3 deste segundo trimestre de 2019 da classe de jovens. Título da lição de hoje: O dinheiro e seus perigos. Muito bem, conforme estávamos falando no final do bloco anterior, a gente observa que na época de Jesus havia muito um pensamento, uma cultura muito arraigada na mentalidade do povo judeu, de praticar boas obras para poder ser salvo, para merecer ser salvo, e que a gente poderia alcançar a graça de Deus através de méritos próprios, né? Então havia muito esse pensamento. Inclusive, uma certa ocasião, diz aqui em Lucas capítulo 10, versículo 25, diz que certa ocasião um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? A mesma pergunta feita por esse jovem rico, né? Foi feita por esse jovem rico. Ele quer saber o que é que eu devo fazer. Então, na mentalidade deles é muito uma salvação que é conquistada por meio de méritos próprios, a gente fazer alguma coisa. E também havia na mentalidade deles, conforme o tópico 1.3 na nossa lição, uma ideia de que o amor ao dinheiro poderia compensar, ser compensado pela religiosidade. Então, se a pessoa fosse muito religiosa, fosse muito cumpridora de vários deveres morais e religiosos, isso compensava a avareza deles. Mas isso não tem apoio na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Jesus falou: guarde os mandamentos, e ele respondeu: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. A atitude de um exímio religioso, cumpridor das tradições judaicas, com vistas a agradar a Deus. Esta era a situação daquele jovem rico. A situação dele é o retrato de milhares de pessoas na atualidade, religiosos que cumprem rituais, sacrifícios e muitas obras de caridade, entre outras práticas, mas sem a intenção de se arrependerem de seus pecados e de se tornarem discípulos de Jesus. O homem, no seu estado de pecado, tem uma dificuldade de reconhecer os seus próprios pecados, de reconhecer suas falhas, de se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos hoje em dia muitas pessoas se apegando a religiosidades, a várias religiões, sejam religiões transcendentais, sejam religiões que têm um elemento sobrenatural, religiões teístas, mas também como religiões seculares. Existem muitas religiões seculares que eles não creem em Deus, são agnósticos ou são ateus, mas que também se apegam em algumas obras, em algumas moralidades, porque existe a moralidade religiosa, existe a moralidade de costumes, existe a moralidade social. Então tem pessoas que acham que procurando ser um bom exemplo e praticar boas obras dentro deste campo da moralidade religiosa, social e de costume, ela vai conseguir a salvação. Era o pensamento daquele fariseu. Na parábola do fariseu e do publicano, em Lucas, no capítulo 18, versículos 11 e 12, a Bíblia diz que aquele fariseu, estando em pé, orava no seu íntimo, dizendo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esta era a oração do fariseu ali, daquela parábola do fariseu e do publicano. Então ele se apresentou diante de Deus, apresentando o seu currículo, a sua moralidade de costumes, a sua moralidade religiosa, para poder se justificar diante de Deus. E a gente já sabe pela parábola do fariseu e do publicano que aquele fariseu não foi justificado diante de Deus, e quem foi justificado diante de Deus foi o publicano, que reconheceu os seus pecados. Embora aquele jovem tenha dito a Jesus que guarda aqueles mandamentos do decálogo desde a sua mocidade, mas pelo que diz aqui no versículo 20, na parte B, ainda faltava alguma coisa para ele. Ele reconhecia que ainda faltava alguma
coisa, né? O jovem se anima para demonstrar que era zeloso com a guarda dos mandamentos do decálogo, mas na realidade sabia que o seu zelo não era suficiente, né? A sua nova pergunta demonstra esta verdade: quem me faria ainda? Por quê? Porque qualquer pessoa que tenta se justificar diante de Deus através da prática de boas obras, através de uma moralidade de costume social ou religiosa, ela nunca vai ter a convicção e a certeza de salvação. Somente a verdadeira conversão, somente a justificação pela fé, independentemente das obras, é que vai dar a paz e a tranquilidade ao homem. Então, aquele jovem sabia que o seu zelo, o seu padrão moral não era suficiente, porque Gálatas capítulo 3, versículo 10, diz que os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Ninguém consegue, é impossível, para qualquer ser humano pecador, praticar, ser irrepreensível, ipsiliteris em todos os mandamentos da lei. Então, se você pratica muitos mandamentos e tropeça noutros, então você é culpado de todo. Tiago, capítulo 2, versículo 10, ele diz: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, isso é uma verdade. Então, aqueles que se apoiam na sua moralidade, aqueles que se apoiam nas suas boas obras, para querer se justificar diante de Deus e assim passando por cima de outros mandamentos do Senhor, essas pessoas não têm paz, não têm convicção de salvação, não têm certeza de salvação e não se sentem preparadas para enfrentar a morte e a eternidade. Então, o tópico 2 da nossa lição diz: o perigo de perder a vida eterna devido ao apego demasiado aos bens materiais. Os bens materiais, o dinheiro, não são coisas más em si mesmas. O dinheiro não é uma coisa mal em si mesmo. O mal está no coração do homem. Tudo depende de nós, de como a gente vai lidar com o dinheiro. Então, no tópico 2.1 diz: o apego excessivo aos bens materiais impediu o jovem de seguir Jesus. Se você observar, nos versículos 21 e 22 de Mateus 19, diz assim: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. É interessante que aquele jovem não continuou o diálogo com Jesus, aquele jovem não quis saber de nada, fechou logo a cara e saiu emburrado, saiu triste, porque ele possuía muitas propriedades. E Jesus, ele foi lá no centro. A palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Talvez até aquele jovem nem soubesse que ele era tão avarento assim. Mas quando Jesus falou, quando Jesus fez esse teste, não é que todo mundo, para ser crente, tem que vender todos os seus bens e dar aos pobres para depois ser crente, não. Mas é porque Jesus fez esse teste específico com ele para mostrar o quanto aquele jovem era avarento. Muito bem, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais uma rápida pausa e já já retornaremos. Continue conosco. Amados irmãos e irmãs, jovens, telespectadores do programa EBD Jovem, estamos de volta com o estudo da lição de número 3. O título da nossa lição de hoje é O Dinheiro e Seus Perigos. E estamos aqui no tópico 2 da nossa lição, falando sobre o perigo de perder a vida eterna devido ao apego demasiado aos bens materiais.
A gente sabe que a salvação é de graça, ninguém compra a salvação, ninguém compra indulgências, ninguém compra o perdão de Deus, nada de Deus, a graça de Deus não se vende nem se compra. O dinheiro não salva ninguém, porém o dinheiro pode atrapalhar a salvação das pessoas. O dinheiro pode dificultar uma pessoa a se converter a Cristo, ou pode fazer com que a pessoa se desvie do caminho do Senhor. Não que o dinheiro em si mesmo seja um problema. O problema está no coração do homem. Todos nós somos pecadores, todos nós temos uma natureza carnal e pecaminosa, e temos que ter cuidado e saber lidar com o dinheiro e com os bens materiais. Então, aquele jovem rico tinha um apego excessivo aos bens materiais, a ponto disso impedir aquele jovem de seguir Jesus. Ele, que aparentemente almejava ser um seguidor de Jesus e queria a vida eterna, agora ele se vê impossibilitado pela falta de desprendimento de seus bens. Então, entre os bens dele e Jesus, ele preferiu escolher os bens dele. O que chama a atenção é que o diálogo se encerra imediatamente, porque o jovem não consegue disfarçar a sua insatisfação. Ele saiu triste, o versículo 22 diz: e o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo que nos ouve, que nos assiste, o apego demasiado aos bens materiais distancia o ser humano do projeto de Deus. Jesus, na parábola do semeador, já havia destacado o perigo da sedução das riquezas que sufoca a palavra. Então, em Mateus, no capítulo 13, no versículo 22, dentro aqui da explicação de Jesus sobre a parábola do semeador, ele diz: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Então, as preocupações desta vida e o engano das riquezas torna a palavra infrutífera. Apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10, ele diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então veja o grande mal que pode acontecer na vida daquela pessoa que ama o dinheiro, ou seja, da pessoa avarenta. A avareza é idolatria. A pessoa que tem amor ao dinheiro, que se apega excessivamente aos bens materiais, para ela o dinheiro se torna um Deus. Então isso devemos ter muito cuidado. Tópico 2.2, Jesus explica o que havia acontecido aos discípulos. Então a gente vê aqui na nossa leitura dos versículos 23 em diante, Jesus vai explicar aos discípulos dizendo: quão difícil é entrar um rico no reino dos céus, e é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então Jesus chamou a atenção para a questão da dificuldade que o dinheiro se constitui na busca, na questão de impedir, de dificultar uma pessoa de entrar no reino dos céus. Quando Jesus disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, Jesus falou de forma figurada. Ele usou um recurso de linguagem, uma figura de linguagem chamada de hipérbole. A hipérbole é um exagero intencional para poder chamar a atenção. Então, essa é uma linguagem hiperbólica para dizer que, na realidade, é impossível um rico, nas condições daquele jovem, se salvar. Os discípulos, como em outras vezes, também não entenderam o que Jesus afirmou. Eles fazem o seguinte questionamento: quem poderá, pois, salvar-se?
Jesus disse que para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, ninguém vai salvar a si mesmo e temos que ter cuidado. Muitas pessoas não querem ser crente, não querem seguir a Jesus por causa do apego aos bens materiais. Muitas pessoas ocupam toda a sua vida, se entrega totalmente a um projeto de prosperidade, de busca de poder econômico e social, de ter dinheiro, e acha que a felicidade e o bem maior da vida é o dinheiro. E com isso as pessoas se distanciam de Deus. E a Bíblia diz, Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus nas bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Essa expressão pobre de espírito tem vários significados, como por exemplo, humildes, carentes, modestos e miseráveis. Contudo, a expressão os pobres de espírito são os que reconhecem que não estão moral, espiritual e até fisicamente merecedores da graça de Deus. São pessoas que reconhecem que precisa de Deus, a exemplo do publicano. Na parábola do fariseu e do publicano, em Lucas capítulo 18, versículo 13, o publicano diz assim, mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava falar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Está aí a chave, está aí o segredo para entrar no reino dos céus. Reconhecer que é pecador, assim como o publicano. Nós não podemos confiar nas riquezas, no dinheiro, nós não podemos confiar na nossa moralidade, mas devemos confiar em Deus. Por isso que Jesus disse em Marcos 1,15, arrependam-se e creiam no Evangelho. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, chegamos ao final de mais um programa EBD Jovem, estudando hoje a lição de número 3, o dinheiro e seus perigos. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor.